Isso. Vou ligando aqui as câmeras de todo mundo. Enquanto isso, eu vou comentando. Vou mandar as críticas depois para a gente, enfim, se deliciar com as diferentes, visões sobre o filme. Mas ele tirou vantagem de uma câmera que em inglês se chama fish eye. E como a gente aí vai fazer a nossa festa do cardume, né? Ele coloca a gente dentro de um aquário, né? E a gente nada mais faz do que igualzinho na Barbie, né? Ver a história de superação de uma mulher, né? Infantilizada, oprimida por Mas, né, Barbie é outra parada, né? É um outro filme. Esse filme faz uma referência à história do cinema da forma subjetiva. Lembra quando ele prende ela no navio, que ele não quer mais que ela saia por aí andando? Aí ela tá entediada e ele fala: Olha, o cabelo daquela mulher tá pegando fogo. Tipo uma referência a bonequinha de luxo, né? Que numa festa super animada, o cabelo de uma mulher pega fogo, né? E também pega fogo o cabelo de um cadáver no começo do filme. Enfim, ele faz várias referências, não só à história do cinema, né? Na hora que ela tá lá com a Hannah Shigula, né, no navio, faz amizade lá com a senhora e com o rapaz, ela tá lendo, aí ele vai e fica na frente dela, né? O Marco fala que tá ótimo, aí ela fala: sai da frente do meu sol, como se fosse um Diógenes, né? Alexandre o Grande chega pro Diógenes e fala: você que não precisa de nada, né? Que fala que não quer riqueza nenhuma, fala o que você quer, eu te dou qualquer reino. Fala o que você quiser, eu te dou. Aí ele fala: eu quero que você saia da frente do meu sol, né? Enfim, e aí é mais ou menos isso, né? E aí eu vou agora começar as inscrições primeiro a Guará. Cadê a Lu? Lu, eu quero muito te ouvir também. Eu acho que eu liguei de todo mundo aqui. E aí, quem quiser se inscrever, é só levantar a mão ou levantar a mãozinha aí no coisa. Ah, deixa eu desativar aqui o som. Beleza, pode falar agora. Boa noite, me inscrevi primeiro hoje, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Mas assim, eu só peguei uma hora e pouquinha de filme que a minha internet estava ruim, mas eu amei, eu adorei, achei ótimo. A volta por cima, a superação dela, a inteligência, incrível, a independência. Muito legal, adorei, adorei, adorei. Muito bom o filme. Maravilhoso, atores ótimos, assim, aquele que faz o marido dela quando ela deixa ele para ser prostituta. Eu adoro aquele ator, acho ele ótimo. E é isso. Aí eu vou ter que sair, mas a gente se vê na festa do cardume. Ó, beijo em todos aí, viu? Saudade de todo mundo, beijo em todos. Boa noite. Beleza, obrigada, Guará. Beijão, boa semana. Boa semana, tchau. Então, ó, agora é a Luísa, depois o Zé, depois o Doutor Luiz, depois a Patrícia. Pode falar, Lu. Nossa, eu ainda nem sei o que dizer. Assim, eu vi o. Eu nem sou muito fã desse diretor, não, para ser sincero. Assim, eu não curto muito. Vi há pouco tempo também o Dentes Caninos dele. E há pouco tempo também, uma semana atrás, o Lobster, né? O Lagosta. Eu acho que esse filme, para mim, pessoalmente, eu gostei muito mais do que todos os outros. A favorita eu gostei também, que é dele. Mas eu ainda nem sei o que pensar a respeito do filme. Assim, ao mesmo tempo, ah, é fascinante ver como uma criatura dessa ela vai para o mundo totalmente sem julgamento ao mundo, né? Que por um lado a gente, pelo menos eu senti assim como, nossa, uma inveja. Por outro lado, me lembra muito que uma vez eu disse, quando eu estava estudando psicologia, que o preconceito
ele é necessário, porque senão a gente vai ter que experimentar tudo na nossa vida até a gente saber o que a gente quer de fato, né? E então o preconceito no sentido de algo que é o que nos faz também sobreviver, né? Porque se a gente não tivesse o julgamento pelas coisas, e eu acho que nesse filme fica muito claro isso, como ela não julga as coisas e vai assim, e então ela se coloca em muitas questões bem destrutivas, assim, né? Mas ao mesmo tempo é legal como ela pega todas as coisas muito literais, assim, né? Então isso eu achei bem interessante no filme, mas eu ainda quero saber o que os outros pensam, que eu não sei ainda. Beleza. Não, depois então você volta, Lu. Ó, você falou do Dogtooth, né? Ou Dogtooth, não sei, que é o filme que É. estourou ele, assim, né? Que falam de uma vanguarda grega. Até teve uma mostra que a Diana trouxe, né? Dos filmes gregos. Weird New Wave, né? Weird Uhum. Greek New Wave, né? E aí o Lanthimos é um dos bambambam. Só que no Dog Teeth ou Tooth, não lembro, também eram pais que prendiam filhas, né? E as Pois filhas é, eram meio. me é, lembrou muito isso. E ele no filme todo, né? Que é esse é, can, não sei o que, Dente caninos, canino, dente é assim que caninos, chama, né? Em ele português. também explora muito a sexualização, que nem nesse filme. E aí eu pensei logo que ele é muito freudiano, né? Porque ele coloca que era sempre a grande questão, debate entre Jung e Freud, né? O que é essa libido, né? E para o Freud era sempre uma questão muito mais sexual, enquanto que para Jung era uma questão de energia e de vida. E é interessante que esse diretor ele leva muito para essa questão do sexo, né? Porque ela poderia ter explorado as cores, a criação, várias outras questões, e não só basicamente a que mais é explorada é a coisa carnal, né? A sexualidade, o prazer. Então é interessante isso, porque o Dentes Caninos era o tempo todo assim, era a exploração máxima que eram criança, que eram não criança, eram também gente de 20 anos que foram criadas pelos pais que eles não podiam sair de casa. E aí eles eram como se tivessem uma mente também infantilizada. E a câmera o tempo todo explora a sexualidade desses 20 anos, 30 anos, mas eles se vestem como se fossem crianças. E aí eles começam também a explorar sua própria sexualidade a partir, acho que, de algum filme que eles veem pornográfico, um negócio desse. Mas isso eu achei interessante, que é novamente essa coisa da sexualidade muito forte, né? Enfim, vai lá, gente. Beleza, obrigada, Lu. Então agora é a Zé, depois Dr. Luiz, depois Patrícia, depois Vera. O Áquila está levantando a mão. É. Eu ia dizer isso. O Áquila está ali desesperado para se inscrever. Bom, gente, eu achei o filme espetacular, maravilhoso, provocativo, é um filme para rever com cuidado. E eu estou assim, bastante impactado, né? Ele usa todos os recursos de câmera, de cores, de preto e branco, alternando com cores, e dentro do roteiro, né? É um roteiro complicado, difícil, eu acho que muito bem executado, né? E eu diria o seguinte: nessa época que nós estamos vivendo de filmes femininos, de questionamento da posição da mulher, etc. e tal, eu acho que nesse tema eu senti da seguinte maneira: ele usa uma figura feminina fabricada, né? E discute questões masculinas. Eu acho que essa questão do sexo ficar em primeiro plano nessa história é uma questão masculina. Você vê que, através dela, os personagens masculinos é que estão ali efervescentes, perdidos, e sem saber o que fazer, né?
Essa é a minha percepção. Aí tem uma outra coisa curiosa a respeito dessa questão hoje da nova linguagem, inclusive, com relação a gênero, né? É que com essas legendas nós estamos treinando a falar um português onde não tem gênero. Está muito engraçado esse negócio. Sim, desculpa. Ah, é Eu comecei a verdade. corrigir uma outra Não que é uma estava cobrança, horrível. Lília. Eu Aí eu estou achei achando essa até bom, já melhor. estou me acostumando, viu, Lília? Não é uma cobrança. Eu estou achando é bom. Então foi isso. Não, essa legenda nem traduzia God por Deus, né? É. O Não, mas Mike Candles ficou ela vela. falava God, porque o nome do cara era Godwin, né? É, Mas mas ela é legal porque tem uma fazia o duplo inocência, sentido. né? Fazia o duplo sentido. E ele era o cara que criava as criaturas. Ele era Deus. Ele estava playing God ali, né? Bom, era isso. Ah, Vou ficar e vou obrigada, ouvir. Zé. Show. Valeu, valeu. Desculpa pelas legendas. Eu comecei a consertar uma outra que estava horrível. Aí saiu essa e eu vi que os lugares mais críticos estavam certos, assim, deixei, mas não. Enfim, é essa coisa, falta de tempo, né? Mas é, Eu é legal desliguei, para a eu gente desliguei treinar mesmo. meu próprio microfone sem dizer que eu vou continuar ouvindo as opiniões de todos e o que eu não consegui, depois eu vou rever na gravação do debate. Tá? Beijo. Beleza, Boa noite. obrigada, Zé. Então agora é o Dr. Luiz, depois a Patrícia, depois a Vera, depois o Átila. Ah, eu fiquei meio confuso quase que o filme inteiro. Não, muita coisa não ficou clara para mim, porque, primeiro, a época. Quer dizer, aquilo se passa quando? Aparentemente, na virada do século XIX para o século XX. Mas não está claro, ele não deixa isso claro em nenhum momento, né? Ah, ah, O Passa-se filme é inspirado num um, livro um com o mesmo automóvel. nome. É só para. De 92 o livro, que é inspirado. O filme é inspirado num livro de 92, e que começa com essa estética retrofuturista, que faz uma menção à época vitoriana, século XIX, mas com elementos futuristas, que é chamado de steampunk, né? Então tem essa confusão é proposital. Bom, tem uma hora que eles mostram um automóvel que é uma carruagem com motor, aparentemente um motor a vapor, né? Eu achei muito interessante não só a carruagem, como principalmente o fato de ter uma cabeça de cavalo na frente. E aquilo foi bastante interessante. Agora, isso eu acho que não existiu na realidade, porque os motores a vapor eram muito pesados para serem assim levados em veículos leves. Mas aí são questões técnicas que eu não estou apto a discutir. Bom, sob o ponto de vista médico, é impossível. Quer dizer, o fato de substituir um cérebro, não, mesmo hoje, época de transplante, não, os cérebros não são substituíveis, nem parte deles. Eventualmente, hoje, de um modo meio experimental ainda, estão se inserindo pequenos chips eletrônicos para corrigir defeitos no cérebro que podem causar
sintomas variados, como a epilepsia e outras doenças. Mas está tudo ainda experimental, ainda muito limitado, muito no início, e então não há ainda uma certeza de coisa nenhuma, nem o que vai acontecer. Então, simplesmente o fato dele, o Deus, né, a ter trocado o cérebro, aí isso é totalmente impossível hoje, e eu acredito que pelos próximos 100 anos não vai se conseguir nada desse tipo. O que se pesquisa hoje, além do próprio transplante de órgãos, outros órgãos, como coração, fígado, pulmão, de cadáver ou de parente, entendeu? Que está se pesquisando muito, é a incompatibilidade da parte dos tecidos para tentar superar isso e evitar a rejeição que inutiliza um órgão transplantado. De modo que aí não tem muito mais o que dizer. Mas tem umas coisinhas curiosas. Por que na legenda, quando se refere a ela, está sempre no masculino? Pois é, né? É porque no inglês, que é tudo neutro, eles colocam tudo assim na tradução, né? Acham que tem mais substantivo masculino, né? Ou o protagonista é masculino. Mas é porque foi de legenda automática que eles fizeram, aí deram uma melhorada, mas não corrigiram nem os pronomes, nem a concordância, né? Tem mais umas coisinhas que eu achei estranho, por exemplo, passando-se naturalmente na virada do século, todas as mulheres de vestido comprido e ela andando na cidade de minissaia. Sem chamar a atenção, porque se chamar a atenção de outros homens ou de outras mulheres, dizia, bom, aí está, tem um negócio. Mas ela anda e simplesmente como se estivesse com uma saia pelo tornozelo, né? Sem nenhuma. E também em Lisboa, ela come bastante e sai do local e não paga. Por que não pagou? Por que não cobraram? Ninguém corre atrás dela, diz assim, como é que vai ficar essa despesa ou coisa assim? E tinha muita coisa no filme que não ficou explicada e que eu não entendi. E eu também não sei bem onde eles quiseram chegar nessa história enfim, dos sentimentos dela que vão se desenvolvendo ao longo do período em que ela supostamente está aprendendo ou reaprendendo a viver. A própria Emma Stone falou, né, que essa experiência que ela vive, né, é muito de não ter uma experiência, uma memória de vergonha, né, ou de enfim. E aí, então, é assim que ela se permite tudo, né? E aí ela vai tendo aos poucos, né, até ela ter conhecido a empatia, né, quando ela está em Alexandria. Então, ela vira uma pessoa, né, normal, assim, porque até então era tudo muito. Ela fala, estou experimentando sentimentos de raiva, né, mas enfim, porque ela só interagia com aquele rapaz. Antes era com o pai e com o noivo, né? Então, ela começa a ter experiência de não deixa de ser uma curiosidade, né? Prendeu a O, atenção, né? deixa eu botar na E galeria. pronto, era o que eu tinha a dizer. Agora vamos ver o que o Átila tinha também a dizer.
Isso, a gente tem aqui bastante. Agora é a Patrícia, depois a Vera, depois o Aquila. Aquila, desculpa, eu não tinha visto você se inscrever e você tá mais por último. O Getúlio tá louco para te ouvir também. Então vamos lá. Patrícia, Boa noite, gente. Eu estou numa felicidade de ter conseguido pegar o filme desde o começo. Eu achei ele absolutamente incrível. Achei os cenários distópicos que fala que é Lisboa, mas não é Lisboa, né? Porque não tem. Fala que é Alexandria, mas não é Alexandria. Apresenta como se fosse século XIX, mas na verdade é século, sei lá, 27, né? E essa coisa de apresentar uma trajetória feminina, como você bem apresentou, Lília, que é o crescimento, o desenvolvimento da humanidade dessa pessoa, né? Que começa quase como um objeto da ciência, que é isso que ela é, uma experiência na mão daquele Deus, né? Desse nome que é uma metáfora também, né? E achei absolutamente incrível. A fotografia é incrível, a atuação dos atores. Eu sou super apaixonada pelo Marco Ruffalo, acho ele incrível como ator. Ela também está excepcional. Achei que se concentrar na sexualidade feminina foi perfeito, porque é exatamente o lugar onde as mulheres são mais atormentadas, são mais aprisionadas, são mais questionadas. Acho que essa brincadeira de uma pessoa que vai ao mundo já adulta, sem preconcepções, sem as neuroses, né? Pronta para experimentar a vida e, a partir de uma experiência sem sanções sociais, descobrir o que gosta e resolver ser médica, né? E se tornar uma grande cientista. Eu achei absolutamente fantástico. Muito obrigada pela noite. Infelizmente, eu não vou poder ficar para o resto do debate, depois eu vou assistir o que vocês comentarem lá no Instagram de vocês. Obrigadíssima, gente. Boa noite. Obrigada, Lilian. obrigada, Patrícia, que legal, brigadão. Então, agora é a Vera, depois o Aquila, depois a Marta. Bom, então, assim, a minha sensação, né, eu gostei bastante também. É como se, assim, até o jeito de filmar, que você tem uma câmera que você está sempre. A câmera, assim, é um olho, né? Que tá, se você está sempre na perspectiva da câmera e do olho e do experimento. Então, é como se ele, sensação assim, ele tivesse feito essa cirurgia na cabeça da gente. Entendeu? Assim, como se a gente entra no experimento dele, né? Assim, racionalmente a gente pode falar, ó, que monstro, que coisa, assim, no início é assim, né? Mas depois você vê que é que é isso, ele coloca você desse jeito, é como se ele abrisse a cabeça da gente e fizesse essa cirurgia. E você começa a olhar a coisa daquele jeito, né? E realmente muito interessante aquilo que o Zé falou, tem tudo a ver. E aí ele pega essa coisa freudiana, por isso que começa ali no século XIX, né? E essa coisa de como que a mulher, assim, aquela história, o que que quer uma mulher? Quer dizer, assim, que na verdade é sempre o que que o homem quer que ela seja, entendeu? E aí ela vai se transformando, mas como ela não tinha aquela educação moral, né, formal, ela consegue ser, né? Ela consegue ser independente daquela, assim, ela escapa, né, desse estereótipo até o fim, né? Bem bacana, eu achei bem interessante. Beleza, obrigada, Vera. Então, agora é o Aquila, depois a Marta. Então, gostei muito do que a Vera falou. E, Vera, bem-vinda, né? Ok. Sim. Isso Como mesmo, seja é, bem-vinda de a volta. nossa Marco Polo que volta do Oriente. É isso aí. Eu, olha, eu adorei o filme. Gostei muito. Ah,
Agora, eu acho interessante, porque todo filme de ser criado, né? Ser criado, em geral são adaptações, né? Quer dizer, que você pega um cadáver, junta com outra coisa e tal, e sempre é muito mambembe, né? Nunca é bem feito, é uma coisa mal acabada, ah, e que corresponde àqueles animais, não é? Então, essa descoberta, a descoberta da menina, né? Quer dizer, quando ela começa a ver o mundo, começa a descobrir seu próprio corpo, ela vê como ela vê aqueles animais, até que ponto aqueles animais estavam lá, não é? Ou aqueles animais fazem parte de um delírio, como ela tem em relação ao corpo, em relação ao afeto. Então, eu gostei muito dessa ideia do animal ah, composto, né? A ideia de um ser composto como ela, né? Que ela é um ser composto, quer dizer, ela é um adulto que está dentro de uma criança, uma Ao criança que está contrário. dentro de uma adulta, né? E depois também a coisa da posse, né? O médico quer a posse, né? O outro também. E depois, no prostíbulo, ela vive uma situação que eles mostram a variedade de tipos, né? Que desfrutam dela, né? Mas de uma maneira democrática. Ninguém é dono de nada ali, né? Eles vão, passam, aí passa boi, passa boiada, passa o magro, passa o gordo. Então, esse filme apresenta várias situações, inclusive situações de convívio social e situações políticas mesmo, né? Como é que a mulher como a sociedade recebe a mulher. Então, eu acho que tem. Será que a mulher é bem acolhida? Ou ela é acolhida por animais que têm cabeça de ganso e ah, rabo de macaco? Essa gente que acolhe as mulheres, não é? Como a sexualidade da mulher é lidada, né? E essa coisa, quando ela começa ela mesma descobrir, né? Então, que ela já não precisa de ninguém que a instrua, ela sabe. Ah, também gostei, adorei a fotografia, gostei muito de toda a cenografia e do figurino. Ah, e gostei, e também um aspecto meio. Ai, que falho minha memória. Jules Verne, o filme tem um futuro e um 20.000 passado. léguas submarinos. Eu também 20 mil. E Júlio pensei. Verne, quer dizer, o mundo moderno e mecânico idealizado do século XIX, né? Que me lembra a casa do Barão de Mauá, aqui em Petrópolis, que tem um grande pátio interno e depois embaixo, quase no rodapé, tem umas alavanquinhas. Mas aí você roda essa alavanquinha, sobe uma janelinha lá no teto. E isso é feito aqui no rodapé, né? Então, essa ideia de modernidade, um pouco Gaudí também. Quer dizer, aquele barco tem muito a ver com Gaudí, aquela arquitetura que é um delírio eclético, né? Ah, então, eu gostei muito mesmo do filme. Obrigado, Lília. E gostei do que se falou. O Zé foi um craque, ele abriu esse debate Foi. brilhantemente. E quanto à minissaia, o nosso escritor Antônio Torres, um dia eu conversando com ele, a conversa ficou assim meio triste. Ele falou: Olha, no fundo eu sou um otimista. Eu acho que a minissaia ainda vai voltar. Exatamente. Isso resume tanta coisa. É Só verdade, o Zé foi cirúrgico, foi muito bom isso que ele Muito bom. O falou. Zé foi o craque da Foi noite. muito legal. o livro chama Poor Things. O livro chama Sim, Poor. e Ah, parece tá. que no livro o narrador é o noivo, é o Ah, McCandles, né? Parece que é ele. Mas também lembrando que a Mary Shelley, o nome de solteira dela era Mary Goldwyn, né? Então, o autor do livro deve ter feito essa homenagem e a brincadeira com as palavras, né? De God para o pai, né? E também lembrar do Metrópolis, que tem um roteiro da esposa
né? Sim, Do Fritz Lang, que meio que flertava com o nazismo, né? E tanto que o filme depois acaba desandando, mas a história, né? Foi muito legal o Akla falar que é uma coisa meio mambembe, porque se a Mary Shelley e também depois no cinema, né? A gente vê o Metrópolis, que é uma vontade de fazer a mulher, né? Dar ao homem a chance de ser o criador como a mulher é, né? E não é, muito distante disso, a minha filha foi fazer biotecnologia meio por isso, né? Ela falou: não, as mulheres têm que parar de reproduzir. Isso aí tem que sair das coisas. Só assim vai acabar o patriarcado. Né? As pessoas têm que ser feitas em laboratório, né? As mulheres não têm que mais serem obrigadas a reproduzir. Mas ela tinha 16, né? Quando ela pensava isso, né? Hoje ela trabalha com sementes, é diferente. Enfim. Então agora é a Marta, depois a Bárbara e depois o Zé de novo. Eu também gostei muito do filme, né? Eu tive a oportunidade de ver no cinema e realmente eu não quero repetir o que já falaram, a Aquila falou super bem. A arte é maravilhosa, né? A fotografia é uma coisa estonteante, aquilo tudo, eu acho. E é estonteante e inebriante, você fica meio que capturado por aquilo, um pouco o que a Vera falou também. E eu acho que tem isso que e acho que tem uma pegada de fábula, né? Uma coisa assim que me lembra fábula, porque você compra aquilo e você vai. Aí ele mistura tudo e a gente vai indo. Eu não fiquei reparando essas coisas todas. Depois vocês falam assim, a gente vê que tem uma estranheza, mas tem que ver de novo para prestar atenção, né, nas estranhezas. Agora, eu acho que esse Frankenstein bebeu no outro, né? Porque esse já sabe que não dá para você soltar o Frankenstein, que ele vai correr atrás de você e vai sair matando todo mundo. Então, esse prende a mulher, não deixa ela ter contato com ninguém, que ele já aprendeu que isso não dá certo. E eu acho assim, eu vi muito a coisa da educação. Achei bizarro ela ser mãe dela mesma, né? Achei meio perverso, meio bizarro isso, de botar o bebê dela, né? O cérebro do bebê dela na cabeça dela. E, por outro lado, acho também que, como esse papel da educação dos filhos fica sempre na mão da mãe e das mulheres, ela era mãe dela mesma, então ela não tinha educação. Ela não tinha o verniz da Acho educação, porque interessante, qualquer né? criança com 3 anos você já Muito disse interessante. não, não faz isso, não pega ali, tira a mão daí, aí você não mexe, tem essas coisas. E ela fazia tudo que queria, ela só faltava matar o Deus lá, né? Porque quando ela dizia que queria uma coisa, ela queria. Ela queria a qualquer preço, é uma criança sem limite. Só que aí, como ele fez, aí eu acho que a escolha dele de fazer essa pegada na questão do sexo e tal, principalmente, tem tudo a ver com ele querer mostrar como é que seria sem todo esse verniz, principalmente das mulheres, que desde pequena ouvem, não mexe Bom, aí não bota a mão, né? Não pode botar nada aí, não sei o quê, aí, Marta, né? tem Aquelas toda a razão, Marta, um instantinho só. É porque o filme ignora totalmente o que se sabe hoje sobre educação infantil e Sim, sobre como as crianças aprendem aquilo que existe no mundo. Que elas têm 1 ano, 2 anos para aprender tudo. Quer dizer, aprender a falar e aprender o mundo em que elas vivem. Isso tem sido muito pesquisado e o filme ignora totalmente. eu acho que Fala. ele, como pai dela, né, criador dela, ele não. Ela era um experimento, né? Ele ia deixar ela ali dentro e ele estava estudando aquilo, analisando e tal. Então, quer dizer, quando ela ganha um mundo, né? Porque o personagem do Marco Ruffalo, no final das contas, que alguém falou para mim assim: adorei o filme, o Marco Ruffalo é o vilão malvado. Aí quando eu vi, eu falei, gente, eu não estou conseguindo ver esse vilão malvado no Marco Ruffalo. Ele tinha os interesses dele, mas quem mostrou o mundo para ela foi ele. Quem tirou ele da mão daqueles dois que estavam prendendo ela foi ele. E depois ele pagou o preço por isso também, né? Mas, enfim. Aí eu acho que acaba redundando numa coisa feminista por isso, né? Assim,
porque como se você não tivesse nenhuma espécie de pressão da sociedade em relação a uma série de coisas, talvez a vida fosse diferente, né, para as mulheres e para todo mundo. Não estou defendendo que não se eduque as crianças, não é isso, não. Mas eu acho que, inclusive, a maneira como ela vê. Essa hora as pessoas riam muito no cinema. A maneira como ela relata a experiência quase antropológica que ela tem no prostíbulo, que foi um aprofundamento para conhecer os desejos da humanidade, depois ela encheu o saco. Mas ela encheu o saco do marido, ela encheu o saco do outro, ela encheu o saco de todo mundo. Ela ia embora, ela queria seguir a vida. Mas ela viu aquilo como um aprofundamento do conhecimento. Ela conheceu coisas que ela não conhecia, por onde passava o desejo das pessoas e tal. Então, acho que isso é interessante. Agora, o doutor Luiz falou uma coisa que eu acho que é um pouco, eu também senti um pouco, é que ele faz umas elipses meio bizarras. Eu não senti tanto ao longo do filme, mas no final, naquela cena que ela dá o tiro no marido e que na mesma hora ela se vira e grita pelo noivo, eu falei, gente, eu dormi, cacete. Eu dormia, eu não tinha dormido, eu estava acordadona, não tinha dormido. Falei, gente, está faltando alguma coisa, esqueceram um pedaço do filme aí, porque foi uma elipse tão. E eu não sabia onde ela estava, eu falei, essa casa não é aquela. Então, como é que ela carregou esse cara e tal? Ele faz umas elipses loucas, só que essa, nesse momento, me chocou, porque eu cheguei a pensar que eu tinha dormido. Aí depois eu perguntei ao meu filho que viu depois de mim, ele falou, não, mãe, tem uma porção de elipses doidas. Falei, mas as outras eu não senti. Agora essa eu fiquei um tempão querendo entender onde que ele estava, porque ela já estava no laboratório, né, do pai, já fazendo aquela bizarrice toda de transformar o cara lá num bicho meio bizarro. Essas coisas eu já não gosto muito, acho que fica meio, sei lá, me dá um pouco de. Mas acho que ele tinha que acabar de algum jeito e ele acabou daquele. Mas muito bom o filme, é excelente, realmente. Muito. Tem muita coisa, né? Muita coisa que se pode conversar sobre tudo, mas enfim, já falei demais. Deixa eu desligar aqui. Ah, imagina, obrigada, Bárbara, que legal. E, Bárbara, ó, Marta, agora é a Bárbara, depois é o Zé. Quem quiser se inscrever de novo, só levantar a mão. Vou inscrever o Acla de novo, deixa eu botar na galeria para ver se alguém mais. Luísa também e Vera. Beleza, pode falar, Bárbara. Chegar mais pertinho aqui do computador, que talvez vocês não ouvissem. Não, anotei algumas coisas que eu achei é, engraçado, né? Esse fato dela não ter o freio, né? Mas ela tinha uma frase que ela disse mais de uma vez, que é aquele, não, eu tenho que agir assim porque é socialmente esperado, ou uma coisa assim que falava, né? Então, era engraçado que ela sabia as horas que ela tinha que quer dizer, é aquele script ali, tem que passar por aquele script, né? E também achei interessante, no meio de todo o conhecimento do mundo dela, ela também tem uma experiência da militância socialista, né? Foi, até isso ela fez, né? Ela andou por tudo, né? Era um meio de produção. Né? Ela fala essa frase, né? Nós somos o nosso meio de produção. Isso é ótimo, né? É. E isso é que teve uma crítica dos mais jovens, falando, é de Libifem, das liberais feministas que romantizam a prostituição, lá, lá, lá. Gente, é século XIX, né? É uma ficção, né? Vamos menos, né? E aí eu adorei essa frase também nesse contexto. E a última coisa que eu ia falar é que vocês ainda não abordaram, mas as várias falas do pai, né, sobre o pai dele, as várias assim surreais, assim, as coisas todas que ele também naturalizou, né, porque ele era a experiência do pai também, né, então era isso que eu queria dizer, só. Adorei também.
Adorei. Ah, Antônio também. beleza. Obrigada, Bárbara. E ele deixa também falando, né, que parte da evolução pode ser o afeto, né? Que ele não sentia nada pela segunda, então era difícil a segunda evoluir, porque ele não sentia nada, né? Então ele meio que comparou com a frieza do pai em relação a ele, né? Então é legal ele falar que o afeto ajuda na evolução, né? Do ser. E lógico, a coisa toda de acreditar no ser humano que ele pode melhorar, né? Então, é muito legal, né? Mas a segunda Obrigada. experiência, mas a experiência para substituir ela, ele evita isso, né? Ele corta isso. Na segunda menina, na segunda É, menina. exato, porque ele estava sofrendo, né? Ele achou que era uma fraqueza, mas ao mesmo tempo ele admite para dela, né? Falando que ela se transformou em Bella Baxter, né? E o afeto dele também, né? É a contradição, né? Que o sentimento fez ele criar uma outra pessoa, né? E ele não sentia afeto, né? E achava que isso era o certo, mas via uma vantagem em ter afeto para desenvolver a outra, né? Enfim, a Bela, a inteligência dela partiu desse dessa experiência, né, de afeto que ele teve e que ele não teve como filho, né? Então ele estava tendo como pai. E foi tão legal ele falando: "Eu sou um eunuco, né? Para eu ter um orgasmo vai demorar dias, eu vou gastar a energia do norte de Londres inteiro. Então, e meus É. sentimentos como pai são maiores do que os sexuais, né? Então é muito legal. Adorei, assim, tipo, o discurso todo, né, para ele explicar a parada dele. Beleza, obrigada, Bárbara. Então agora é o Zé, Luísa, Áquila e Vera. Bom, gente, eu não ouvi todo o debate, porque eu tive que dar uma interrompida, mas eu voltei e eu só queria registrar umas coisinhas assim, bem simples, sem ser confuso. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vi também uns aspectos ali políticos interessantes, né? Mas eu não vou agora falar de tudo, eu vou só me concentrar numa, né? Os ingleses, a língua inglesa, eles usam uma expressão, né? Em contratos, em juristas e advogados e tal, que é aquele negócio de in the unlikely event, né? No caso improvável da gente Ah, encontrar é. por aí Fala muito. um general imbecil, é bem oportuno enfiar um cérebro de cabra, né? Eu acho hoje uma figura notória, né? Você disse, o diretor é grego que você falou, né? Isso, E é dizem que lá grego. também tem esse tipo de general, né? Lá pela Grécia. Então, a relação dele com o pai e dela com ele, né? Levou um certo aspecto assim de uma coisa de aí precisava do Nelson por aí para dizer que o seguinte, aquele pai dele era o Deus bíblico, né? Que fazia todas as experiências e maldades com o gênero humano, mas que você aceitava tudo porque ele era Deus, né? E no final ela acaba se conformando em assumir o papel de Deus, porque ela vai continuar fazendo o que ele fazia, né? É uma coisa assim só, rapidinha, né? Vamos em frente. Beleza, legal, Zé. Então agora é a Luísa, depois o Áquila, depois a Vera. Na verdade, eu queria de novo que o Zé explicasse mais essa questão que você falou que o filme inteiro, quer dizer, não sei inteiro, mas o filme está muito mais ligado à sexualidade masculina do que da feminina. Aí eu queria que você só explicasse mais, porque eu achei bem interessante esse ponto de vista. Eu não me referi especificamente à questão sexualidade masculina, mas é a provocação aos personagens masculinos quanto ao sentimento de posse, né, sobre a mulher, né?
e de diversos aspectos, né? Então, são questões em que muitas vezes o homem, a sociedade impõe ou impunha, em gerações anteriores ao homem, cumprir determinados papéis, né? E aí, aos poucos, o filme vai revelando como isso é uma coisa idiota, que faz todo mundo sofrer. E eu digo que, nesse caso, provavelmente o diretor está falando dos próprios sofrimentos dele em essa situação da relação com mulheres, com mãe, com filha, com amantes, com pessoas, professoras, etc. E tal. Então, eu gosto sempre de puxar para esse lado, porque hoje em dia está muito na moda o discurso feminista, que eu acho que é legítimo, porque ficou deixado de lado durante muito tempo. Mas o homem sofre também, né? O que eu queria também dizer é que o que eu achei interessante foi um pouco. Aí é uma coisa mais subjetiva minha, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, ela me lembrou muito a mim mesma, assim, primeiro por levar muitas coisas muito literal, né, o que as pessoas falam que você não conhece, formas, e ela leva as coisas muito literais, assim, porque ela ainda não entende exatamente os mecanismos da sublinguagem, dessas questões da sociedade, e essa questão da educação mesmo, assim, porque eu nunca vou esquecer quando eu cheguei aqui no Brasil e aí eu tive meu primeiro namorado aqui, só que eu saí, fui para uma festa com amigas e ele falou assim para mim, não, mas aqui você não pode sair para festa sozinha, você tem que ir com o namorado. E eu ficava assim, tipo, como assim? E eu me senti muito nela, que é essa coisa quando você experimenta coisas novas e de você não entende. E ao mesmo tempo você não entende a, como é que eu posso dizer, a força que os símbolos, os significados têm para o outro, né? Porque ela está ainda aprendendo. Então, isso eu achei muito legal. E na educação se diz, né? Pelo menos que a criança ela aprende essa parte social e a empatia, ela deve ser aprendida até os 6 anos de idade, que isso, né? Que a parte motora é muito mais fácil de se aprender, mas a parte social, do mecanismo social, emocional e empático, ele é o mais difícil. Então, isso é muito interessante. Aí eu estava pensando nessa perspectiva também dela crescendo, quantos anos ela deveria estar. E ainda mais essa fase quando ela vai explorando o próprio corpo, que criança também faz isso com 3 anos, 2 anos, vai explorando, né? E aí também é o adulto que acaba ensinando ou não a criança a não se machucar nisso, né? Nesse ímpeto de se explorar. Enfim, achei bem legal também, gostei bastante do filme, gente. Obrigada, Lília. Obrigada, Lu. Eu tenho uma amiga, professora de balé, que falou uma coisa muito legal também. Ela falando que o bebê, que a gente, né, primeiro aprende a dançar, depois a gente aprende a andar. Né? Que o bebê, quando ele se firma, ele fica mais dançando do que, enfim, né? Então eu adorei aquela cena e toda a dificuldade, né, da gente descobrir qual a idade que ela tá, porque ela tinha lá o acompanhamento do rapaz, né, para falar, mas era tudo muito experimental, né? Mas ela, durante um bom tempo, até ela começar a virar filósofa, ela andava como criança ainda, né? Ela tinha uma dificuldade, assim, Aliás, a motora, né, que expressão era corporal é espetacular, né? é incrível, né? Esse trabalho com o corpo dela, né? E foi, Beleza. Obrigada, Lu. Então agora é o Átila, depois a Vera. Vou botar aqui na galeria para ver se alguém mais quer se inscrever. A Silvia não falou nada, a Beth também não. Pode falar, Átila. Eu estava pensando até um pouco a partir do que o Zé fala e a Luísa, é essa coisa mequetrefe da criação humana, né? Quer dizer, eu acho que existe uma contraposição à criação, quer dizer, a ideia de que o ser humano é mais semelhante de Deus, que seria a perfeição, né? O ser que é criado pelo ser humano e que é uma imitação de Deus, né? É mal acabada, é mequetrefe, não dá certo. Quer dizer que o ser humano não está apto a fazer criaturas, né? E
Aí eu fiquei pensando nas religiões que você não pode nem representar a criatura, porque você está querendo competir com o Criador. É, no Então, criador, né? Não pode representar o criador. o criador, e eu fico pensando aí em todos os filmes onde tem, ou todos os livros, romances que têm a história da criatura criada dessa maneira, que é uma gambiarra, né? Porque você improvisa aquela. Aí o macaco que tem rabo de arara e tal, e improvisa isso na pessoa, né? E essa pessoa tem que se virar e encontrar o ser humano dentro dela. Na verdade, quem cria, e é muito parecido com a realidade, né? Quem cria é ela mesma, né? Ela que se cria. Então, é muito bonito esse filme, eu não tinha pensado nisso. Ah, aí depois eu queria fazer uma. Porque a gente aqui está olhando assim, vejo a blusa bonita da Silvia, a, a Luísa que chegou, que é novidade, que tem um gatinho atrás, e a sala tão bonita da Bárbara, e parece uma pintura flamenga, né? Assim, parece um Van Eyck com aquele espelho ali. É muito bonito. As coisas que a gente vê aqui também. Olha, Que legal. agora eu vou ter que descansar um pouquinho. Boa noite. Tchau, pessoal. Foi ótimo. Vocês, eu tenho muito orgulho desse nosso clube e de seus sócios atletas. Boa noite. Boa Tchau. noite, obrigada de Boa ter me noite. Boa convidado aí. noite, Áquila. Até amanhã. E também até a festa do cardume, né? A festa do cardume. Aproveita a carona para me despedir também. Só refresca a nossa memória. A festa é o quê? É no próximo sábado? É no próximo sábado. A gente tem Beleza. a sessão no domingo, mas tem a festa no sábado e a transmissão do show. Até lá, então, hein? Tchau para vocês. Beijo, Zé. Tchau, tchau. Vera? Ó, o Otávio quer falar. Antes, porém, só uma coisinha. Que eu me lembrei durante o filme, e depois você falou que era um livro, né? Que é baseado num livro. Sabe que eu me lembrei durante o filme de Orlando, da Virginia Woolf. Sim! Uma pegada, né? Tem uma pegada ali, Orlando, da Virginia Woolf. Mas, enfim, deixa o Otávio falar. Beleza. Ah, assim, quem escreveu esse livro aí, né? Assim, impressionante, né? Quem escreveu esse livro. Mas um personagem que me chamou a atenção e que eu estou nessa pegada é o negro que é cético. Ah, é? A posição dele é o ceticismo, né? O mundo. E aí tem essa coisa, porque o mundo não tem saída. E ela querendo, né, melhorar as pessoas, ela acreditava, né? Pega o dinheiro, dá para o marinheiro. E ele né, tinha esse discurso, né? E me chamou a atenção do ator ser negro, né? Que o mundo não tem saída. Então, apesar de não ter elaborado isso, assim, é muito difícil, assim, né? A gente, no mundo atual, né? Tendo, por exemplo, um Putin, né? Aqueles caras lá aquele gordinho lá da Coreia do Norte, o cara os israelenses, o grupo que está controlando. E aí, assim, a ameaça do Trump, né? O mundo podendo ser destruído 1 zilhão de vezes, né? E né, é difícil né, a gente acreditar em alguma coisa. E aquele personagem me. Mas aquele personagem, Otávio, é que dá uma virada nela. Porque foi ali, quando ele leva ela e mostra lá os bebês, ali que ela deu uma sacudida, né? Que ela começou a sair daquele personagem infantilóide dela, assim, e começa
a mudar. Foi ali que ela começa a mudar. Quando ela levou aquele choque De realidade. de realidade. É porque o personagem também ele fala, nós somos bestas, a filosofia é inútil porque a gente fica tentando fingir que nós não somos cruéis e a gente tem que morrer besta, nascer besta e morrer besta, né? Mas depois ele se desculpa com ela, né? Ele fala: desculpa, eu queria te magoar, eu queria te ferir, porque aquilo estava me irritando em você. Mas aí ela também leu ele, ela falou: eu já entendi você. Você, na verdade, tem medo do mundo, né? Então, porque é um abandono quando a pessoa não acredita mais, né? E que é muito disso que a gente está vivendo, por isso que a pessoa quer um pai autoritário que conserte tudo, como os militares, né? Então, chegar numa descrença muito grande porque você está completamente amedrontado, né? E foi o que ela falou: você tem medo, né? E você não quer lidar com as dores do mundo. E você querer mudar alguma coisa, né? Querer é muito fácil, né? Mas você fazer isso, né? Você ser levado a isso, então, é muito doloroso também, né? Mas é uma ação, você parte da inação, que é uma, vamos dizer, pode ser uma covardia, né? Ou uma para ação, né? Então foi a diferença deles. Eu também achei interessante ele colocar um personagem negro, né? Que aqui no Brasil, até no dia 23 a gente vai ter um evento maravilhoso lá na Stefan Zweig, da apresentação do Museu da Memória Negra de Petrópolis, com o idealizador, que é um garoto, um arquiteto maravilhoso, um gênio, esse menino. Ele é muito genial, o Felipe Graciano, e ele vai comentar, né, um pouco dessa história, vai passar um filme para a gente também. E no dia 16, no aniversário da cidade, a gente vai debater um livro do Léo Spitzer, que chama Racismo, Antissemitismo, Stefan Zweig, Rebouças e um outro rapaz, um outro pastor em Serra Leoa, enfim, são três suicidas, vamos dizer assim, que tentam assimilar a cultura do colonizador ou do opressor e por um tempo são aceitos, né, até que eles começam a enfim, eles não são mais aceitos, né? E aí então ele não consegue nem permanecer na cultura de origem e nem ser assimilado na outra cultura, né? É um choque muito grande. E a gente vai falar de exílio também, mas esse livro do Léo Spitzer vai ser o mote do próximo sarau, é, tecendo palavras, né? Então, na Stefan Zweig, no dia 16 e no dia 23. Vai ser bem interessante a gente comentar isso, né? Desse sentimento, né? De pária no mundo, né? Beleza, obrigada, Otávio. Então, agora é a Silvia. Já? Não faltava mais ninguém? Não, não, é só uma palavrinha rápida sobre esse momento que eles estão retratando, em que se passa por todo um esquema de dominação, né? Então, inclusive na hora que o negro mostra lá as crianças morrendo, aquela coisa e tal, então é uma Inglaterra representada pelo marido dela lá, né, o coronel lá, sei lá, que pela força ele está dominando, e dominam e né, os povos lá que o outro mostrou, e domina também as mulheres e domina tudo na marra, né? Então, e isso está se desfazendo de alguma forma, né, nesse momento. O fato do negro mostrar, o fato dela estar mostrando o tempo todo, né? Então, e isso vem acontecendo, né? Não faz mais do que um século que isso tinha essa dominação total e coisa e tal. Então, em muito pouco tempo, a humanidade está tentando desfazer isso. Agora tem, então, né, os lugares como a Rússia tentando dominar lá, especialmente né, Israel ali, enfim, tudo isso. Então, você tem os lugares ou países
árabes, todos que têm o petróleo, enfim. Então, mas de duas uma muda isso. Uma humanidade realmente humana e que respeite, inclusive, a questão ambiental, a gente realmente acaba. Não tem. Acho que agora a perspectiva está muito forte, claramente, quer dizer, existe um conhecimento de todos, do mundo todo, né? Não é mais uma coisa que eu conheço só ali, a minha aldeia. Não, a gente tem informação do mundo todo e tem essa clareza cada vez mais. Então, e é também, nesse momento, a humanidade tem poder para destruir tudo. Ou, se tomar atento, se quiser, né, se voltar para o outro lado, em vez da dominação, o amor e o respeito. Aí é beleza, porque tem tecnologia maravilhosa para fazer mil coisas boas. Mas precisa de muito. Outro dia tinha E- um artigo no jornal, e, no fim das contas, acabava dizendo isso, né? O mal não vence, mas também não acaba, né? Então, mas tem que diminuir esse. Porque se ele vai saindo com muita força e a tecnologia aumenta demais, né, o alcance, né? Então, é um risco muito grande. Tem uma coisinha ainda para comentar. O meu pai teve uma época que foi com a minha mãe lá para a Europa e passou em Londres. Isso foi em 1950 e poucos. E aí ele viu uma moça andando na direção dele, na outra calçada, e ele via que na medida que ela passava, as pessoas olhavam assim para ela de costas, assim, e não comentavam nada em Londres, era todo mundo muito, né? E aí ela estava vestida com uma roupa toda fechada, preta, comprida, mangas compridas, coisa e tal. E tudo bem, só que depois que ela passou, ele viu que atrás do decote não tinha nada embaixo daquela roupa e o decote até bem abaixo da bunda. Então ela ficava totalmente aparecendo. Então ele comentou da mini saia, né? Então agora não tem exatamente qualquer coisa, né? Não tinha, imagina, fio dental naquela época, nem biquíni, nem maiô, nem nada disso. Mas agora tem de tudo, enfim. Então, é, Sai com o mar. eu achei muito engraçada essa história. É. Não, e esse comentário do Torres é muito legal, né? Falou do Antônio Torres, o escritor amigo do Átila, né? Um dia a minissaia vai voltar, né? Eu acredito nisso. Porque como o Zé falando, não, porque o feminismo tinha deixado de lado, né? Não é deixado de lado, né? Mas precisa ter sempre uma retomada, porque a gente pisca, perde É, direitos, né? mas desde que Então, veio a mini saia, nunca mais saiu. Pode baixar um pouquinho, subir um pouquinho, mas hoje em dia todo mundo anda de tudo quanto é comprimento de saia, e então nem precisa mais voltar a mini saia. A mini saia foi um marco. E eu acho que ele fez questão de botar isso, assim, ela de mini saia de várias cores, em várias situações, como uma coisa assim, dissonante ali É. né? E uma coisa que eu achei também para comentar, eu achei muito bonito o tempo todo, os tetos e os pisos. Que capricho, né, nessas. Inclusive aquelas, ao mostrar o céu à noite, né, no barco, que imagens lindíssimas. Então, é, uma coisa que o tempo todo chamava atenção, né? Muito incrível, muito incrível. Adorei. plasticamente, né? É uma coisa. Porque o Hollywood é isso, né? É uma Disneylândia. E é isso. O Lanthimos foi para Hollywood e aproveitou, né? Tudo que poderia ter dado nesse filme. Porque no Favorito e no outro com a Nicole Kidman, ainda não estava ali, né? Ele trouxe as mesmas questões que eram dele, com outras histórias, mas nessa coisa plástica. E uma coisa interessante que nos créditos ele coloca muito dos temas, dos conceitos pelas imagens, né? É, na Créditos época fantásticos. Fantásticos créditos. Nunca vi nada de incrível, né? assim. Primeiro aquela ideia de botar tudo em volta,
Eu custei para perceber que era isso, que eram os créditos mesmo. E depois todas aquelas imagens no fundo, fantástico. Essas Muito imagens. louco. E na época vitoriana, tem uma amiga nossa, a Érica, que estuda transculturalidade na arquitetura. E em Ouro Preto também, um filósofo, guia, também me explicou vários elementos da Umbanda dentro das imagens das igrejas. Mas uma das coisas muito fortes na época vitoriana era dessa Belle Époque, né? Que eles chamam de vitoriano, mas era arte nouveau, né, na Europa, mas era vitoriano porque Vitória, né? E ela ficou muito tempo no poder, e ela era muito opressora e muito moralista. Mas o que tinha de vagina em qualquer ornamento, né? Porque as flores são, enfim, meio que uma metáfora, né? Então, entre as flores, o que tinha de vagina, né? Assim como tem muito falo, né? A sociedade falocêntrica, né? Mas é como se fosse assim um segredo, né? Uma coisa Disfarçado. Disfarçado, mas estava é, lá. e ele vai desvendando isso, porque é o que tinha, né? Ó, a Luísa falou dessa coisa do Freud, século XIX, né? O sexo, a opressão, né, que existia ali com a mulher, era ao mesmo tempo toda a inspiração, né? Então, a gente vê isso plasticamente, né? E ele coloca isso nos créditos também, como se fosse dando crédito a essas inspirações, né, dessas imagens. Porque o filme não é de uma pessoa só, né? São vários envolvidos. E aí é legal a gente ver esse imaginário, assim, né, de Rust também, né, de uma coisa que hoje é muito evitada, né? O cobre, ele tem esse material e as cores também matavam, né? Pena que o Aquila não está aí, né? Para ter algumas cores, o próprio azul da Prússia, né? É lindo e maravilhoso, mas matava muitas pessoas. O cobre, aquele turquesa do cobre, né? Quando ele está enferrujado também mata e matava muitas pessoas. Tanto que hoje a gente não cozinha mais tanto em panela de cobre antiga, né? Tem que ser tratada, porque senão mata as pessoas, né? Então é muito legal ele trazer esses elementos e essas cores, né? E como elas interagiam com as pessoas de forma diferente, como interagem com a gente hoje, né? E diadoramas também, que é o proto-cinema, e que seria o meu sonho, por exemplo, a gente quer quebrar essa parede aqui, mas se eu fosse milionária, eu ia fazer dioramas, né? Que é tipo você entrar em diferentes. É, é como se fosse caixa depois de caixa depois de caixa, né? Para dar a ilusão de movimento, um palco cinematográfico, né? Que aí então você vai mudando de lugares e o diadorama ele era como se fossem várias fotografias sobrepostas para um mesmo cenário, imitando diferentes horas do dia, só que era como se fosse um altar. Então é um proto-cinema, né? Que era visitado e que funcionava como que um palco mesmo para representação, né? Então o filme tem muito disso também, desses diadoramas. E que, nossa, assim, dá para a gente ficar a noite inteira aqui conversando dele, né? A Lu levantou a mão. Lu? Eu queria só Gente, dizer em eu relação. beijo para vocês. Opa, beijo, Beijo. Bárbara. Boa noite, boa semana. O Nos que a Silvia créditos, falou, Lia, né? aparece a Hannah Chigula, você viu? Isso, ela é aquela senhorinha maravilhosa, né? Ah, tá. Que está mais preocupada com o que acontece entre as orelhas do que entre as pernas. Né? Tá, É a Hannah bom. Chigula, ela? É, Nossa, eu nem conheci. Que Lili bárbaro. Marlene. Ela tá ótima lá. Gente, eu meio que eu tô bem exausta. Dá para Boa você noite, obrigada. Tchau, tchau pra Boa vocês noite, até. boa noite. Tchau, Obrigada. até. Eu queria ouvir Obrigada, a Lu antes da Lu sair também. Eu queria só falar que as pobres criaturas somos nós, né? Que é em relação ao que a Silvia falou, né? Que nós criamos tudo e nós, assim, nós não criamos, mas nós nos destruímos, né? Então, e mal ou bem, eu acho que ela é a única, isso que eu queria perguntar, eu acho que ela é a única criatura
da ficção que dá meio que certo, né? Eu acho que Frankenstein não foi. Depois fala do Caspar Hauser, né, que também é Caspar Hauser realmente também não deu pobre certo, foi criatura. Ela é a única assassinado. que não seria pobre criatura, Ela não né? tem Na verdade, projeto de poder, de dominação nenhum. É. Então, e ela, na medida que ela vai ficando mais empática, mais ela vai realmente progredindo e, no fim, tá lá. E é no plural, né, o título, pobres criaturas, né? Então, a sensação que me dá que mal ou bem nós somos todas as pobres criaturas, né? E aí... Bom, boa noite a todos. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Boa Boa noite, Beth. noite. Boa noite, Tchau, Silvia. tchau. Vero, Otávio, Marta. Obrigada. Tchau, tchau. Brigadão. Lu, Oi! vou pausar aqui a gravação. Deixa eu